Mais dados aqui sobre essa deportação. Os menores apreendidos são desde bebês nascidos em 2024 até adolescentes nascidos em 2008, com idades de 16 e 17 anos. O número real pode ser um pouco maior. A análise essa aqui não incluiu nascidos em 2007, que poderiam ter 17 ou 18 anos no momento da abordagem. Não há informações sobre se as crianças estavam acompanhadas de adultos, mas em pelo menos 40 casos é possível inferir que sejam detenções familiares. O caso de permanência mais longa é de um menino nascido em 2023, que passou 44 dias no Texas. O centro de detenção do Texas, aliás, ali do sul do Texas, foi alvo de protestos depois que agentes apreenderam Liam Conejo Ramos, um menino equatoriano de 5 anos. Ele foi levado à instalação em Dilley com o pai, depois que foram capturados no dia 20 de janeiro, agora em 2026, em Minneapolis, a capital do estado de Minnesota. Um deputado que visitou Liam afirmou que o menino está deprimido. Essas imagens aí da criança, que usava um gorro azul com orelhas de coelho e uma mochila do Homem-Aranha no momento da apreensão, tornaram-se um símbolo dos protestos contra operações anti-imigração do governo Trump. Para saber quantas crianças e adolescentes brasileiros tiveram o mesmo destino dele, a Folha analisou 2 bases de dados do Deportation Data Project. No período analisado, foram 84 menores brasileiros detidos nessas condições. Destes, 69 foram encaminhados para centros de detenção e 15 foram fichados e liberados. Professor, a gente está acompanhando, essa escalada também da violência nas abordagens do ICE e uma escalada também no número de protestos nos Estados Unidos, porque cidadãos norte-americanos foram mortos nessas abordagens. Claro, sem dúvida, é exatamente isso que a gente está assistindo, porque, como eu comentei, essa questão da imigração, ela divide a sociedade estadunidense. Embora haja um preconceito muito grande, uma xenofobia e uma resistência cada vez maior, em especial em setores de direita e extrema-direita, também existe um enorme contingente populacional que rejeita essa medida, que considera que a imigração é uma fonte de força e não de fraqueza para os Estados Unidos, que essa é a essência do país. E é claro, como a gente está falando de um país onde o porte de armas é muito facilitado, isso também cria realmente as condições para que esses protestos acabem sendo cada vez mais tensos. E nas últimas semanas temos visto que essas ações do ICE, elas são cada vez mais violentas, já levaram 2 pessoas a óbito. 2 pessoas foram brutalmente assassinadas, sem qualquer justificativa, o que inclusive levou até uma situação curiosa, porque foram justamente os apoiadores de Donald Trump, aqueles que mais defendem o porte legal de armas, que disseram que o último cidadão que foi assassinado estava portando arma também e que, portanto, isso seria uma justificativa para as ações da polícia do ICE. Mas depois isso confirmou que não era bem assim, ele estava sim com um porte legal de armas, mas em momento nenhum ele apontou essa arma para um agente de segurança, em que ele foi executado a sangue frio. Mas essa, infelizmente, é a tensão. E isso, inclusive, tem desdobramentos políticos importantes. A popularidade do Donald Trump, ela está se esvaindo, ela está diminuindo enormemente, inclusive em grupos onde ele havia conseguido ter um ganho em relação à eleição de 2020. Eu destaco aqui as mulheres, os latinos, os negros, os imigrantes. Essa população, na comparação com 2020, deu um voto de confiança maior para o Donald Trump. Mas tudo que ele conquistou nas eleições de 2024 se esvaiu, se derrotou ao longo dos últimos meses, e com pesquisas de opinião mostrando cada vez mais que a sua popularidade está girando em torno de 40%, algumas pesquisas inclusive apontando para um índice menor, 35%, 33%, que todo mundo acredita que seja o público mais fiel de Donald Trump.